Boa tarde a todos. Vamos recomeçar? Bom, nós tentamos aqui ao máximo manter o horário, porque não sei se os senhores sabem, mas o evento está sendo transmitido online pelo YouTube, ok? Bom, dando prosseguimento então o painel de inovação e sustentabilidade, na segunda etapa. Eu gostaria de convidar o colega pesquisador Dr. Tiago Teixeira Santos, da Embrapa Agricultura Digital, de Campinas, para proferir uma palestra chamada de Contagem de Frutos em Campo com Imagens e Inteligência Artificial. De novo, eu gostaria de pedir aos senhores aqui da segunda parte da sessão, para lembrar de desligar o celular ou botar no modo de avião, no modo não perturbe, para evitar dele tocar e afetar a palestra. Doutor Tiago, agradeço então pelo aceite do convite, desejo ao senhor sucesso na sua palestra. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela apresentação e pelo convite. O que eu vou mostrar para vocês hoje faz parte de uma pesquisa que a gente conduziu em parceria com o Fundecitrus, mas é uma pesquisa que traduz o que a gente está vendo hoje, não só em pesquisas fora do país, tanto na academia, mas também algumas startups, algumas empresas, sobretudo no exterior, têm ido nessa linha de utilizar imageamento para conseguir fazer contagem de frutos e estimativas de safra, além de outros diagnósticos nas culturas, né? Os trabalhos fora têm, sobretudo, uma ênfase em algumas culturas, sobretudo maçã, né? Mas em alguns trabalhos em citrus também podem ser vistos, sobretudo fora, mas a gente conduziu um trabalho realmente bem interessante nos últimos 2 anos em parceria com o Fundecitrus, né? O que a gente quer, o que a gente busca... Opa! Microfonia. O que a gente está tentando buscar com essa contagem por imagens? No curto prazo, sistemas de estimação de safra, né? Algo que você ainda possa ver junto, por exemplo, da época do programa de estimação de safra do Fundecitrus, né? Então, realizar enquanto você ainda tem frutos verdes ali por volta de março, abril, né? Para ajudar na estimação de safra. E também formas de você obter, fazendo isso em escala para o talhão, ver a variabilidade espacial, né, da produção. E no longo prazo, o que a gente gostaria? A gente gostaria de ver esse tipo de técnica implantada em veículos, né, em implementos, né, e em robôs, né? Robótica agrícola está deixando de ser ficção científica, né, e virando realidade, né? A gente tem aí, por exemplo, o caso da Jacto, né, que tem uma pulverizadora autônoma, robô, e no exterior você já tem, por exemplo, eventos dedicados à robótica agrícola, por exemplo, o FIRA, que apresenta vários robôs e vários fabricantes já fornecendo soluções de robôs para a agricultura, né? E a técnica que a gente utiliza faz parte do ramo aí da visão computacional, que é um ramo da inteligência artificial destinado a trabalhar com imagens, né? Eu digo que a gente costuma trabalhar com apenas 2 coisas em visão computacional: saber o que está onde, que é a coisa mais simples que uma criança consegue fazer, mas fazer a máquina fazer isso automaticamente dá um pouquinho mais de trabalho. Então, ver que padrão de interesse, por exemplo, fruto, planta, sintoma de doença, falha de cultivo, né? Reconhecer esses padrões no campo e localizá-los, né, espacialmente, dizer onde é que esse padrão foi localizado para conseguir auxiliar os sistemas de tomada de decisão do produtor, né? Acho que todo mundo aqui deve conhecer o programa a pesquisa estimativa de safra, né, do Fundecitrus, né, que já é realizada há 9 anos, né, 9 edições. Essa última edição aí, 2022, 2023,
envolveu a derriça em mais de 1.500 plantas, né? Mais de 1.500 plantas derriçadas em todo o cinturão citrícola, né? Talhões amostrados em todo o cinturão, plantas nesses talhões amostradas. Então, é um trabalho bastante extenso, né? E o Fundecitrus procurou a Embrapa pedindo para a gente verificar alternativas envolvendo técnicas baseadas em imagem que pudessem auxiliar esse trabalho. Não substituiu a metodologia atual, que é muito boa, né, que é muito acurada, mas pensar em formas de estender no futuro as estimativas da pesquisa de estimação de safra com técnicas baseadas em imagem. E, se possível, talvez até encontrar técnicas que pudessem ser aplicadas diretamente por cooperativas ou menos pelos produtores, né? Então, a ideia não era alterar a metodologia do Fundecitrus, mas tentar complementá-la ou expandi-la para conseguir algum ganho de escala, já que são muitas plantas. Então, a gente começou desenvolvendo uma metodologia de imageamento dessas plantas, né? A metodologia do Fundecitrus é por planta, são escolhidas plantas que vão ser derriçadas. Então, a ideia era contar os frutos em cada planta por imagem. E o que a gente solicitou para as equipes do Fundecitrus responsáveis pela derriça foi que eles levassem um smartphone e realizassem um vídeo, né, da planta, capturando ali todo o dossel da planta com a imagem, imaginando a saia da planta, subindo mais ou menos a metade da planta e depois o alto ali do dossel para fazer uma varredura da árvore, dos dois lados, né, lado A e lado B, né, de acordo ali com a rua, já, né, que os talhões são muito fechados, né, então geralmente você tem aquele paredão de plantas, né, não dá para contornar a planta. Então o staff, o pessoal do Fundecitrus fazia um vídeo para um lado, trocava de linha, trocava de rua e fazia o vídeo do outro lado, né? E a ideia era obter imagens com o vídeo, obter imagens de várias poses, tentando encontrar a maior parte de frutos que estão ali escondidos no meio dos galhos, no meio do dossel, entre as folhas da planta. Eu vou pedir para colocarem o vídeo 1, só para vocês terem uma ideia ali do que a gente estava falando. Então, o processo começava, né, com o pessoal responsável pela derriça segurando aí um identificador, né, para a gente saber que planta é aquela dentro do cronograma de derriça. E aí era feito um vídeo ali com o smartphone, antes de ser realizada a derriça, obviamente, né, para pegar os frutos ainda na planta. E a ideia era filmar todo esse lado, toda essa face da planta, de baixo até o topo do dossel, tentando pegar a maior parte ali da copa até em cima, né? Então, ali, na última parte, ele está levantando a câmera e tentando pegar ali os ramos mais de cima, que ainda tem bastante fruto. Pode voltar para a apresentação, por favor? Deixa eu avançar um pouquinho mais. Então, a partir desses vídeos de entrada, a gente construiu ali um pipeline, né? O Fundecitrus, terminando ali a derriça, organizava esses vídeos e enviava para a gente lá na Embrapa Agricultura Digital. A gente recebia esses arquivos de vídeo e fazia aí uma extração identificava qual planta automaticamente a partir daquele marcador. Então, para saber que era a planta 1253, né? Então o Fundecitrus enviava para a gente o resultado da derriça, né?
para aquela planta, e a gente tinha ali o vídeo de cada planta, de cada árvore identificado. E a partir daí a gente extraía ali o conjunto de quadros, o conjunto de imagens ali no vídeo. A gente tinha muita redundância, ali, o vídeo tem muitas imagens, às vezes umas imagens muito parecidas uma com a outra, a gente fazia uma pré-seleção ali, também automaticamente, para eliminar quadros que se pareciam muito entre si, para melhorar a velocidade do processamento. Afinal, a gente ia processar mais de 1.500 vídeos, né? Então a ideia era reduzir o volume de material para o essencial que a gente precisava. Em cima, com esse conjuntinho de imagens selecionadas, o que a gente fez? A gente treinou uma rede neural artificial, que é uma técnica ali de inteligência artificial, para detectar aí os frutos nas imagens. Vocês estão vendo ali à direita, né, umas caixinhas vermelhinhas, que a gente chama de bounding box, né, caixa delimitadora, tendo ali uma caixinha para cada laranja que o sistema de rede neural conseguiu encontrar naquela imagem. E a gente fazia isso para todos os vídeos, para todos os quadros de todos os vídeos, todos os quadros selecionados, né? Para treinar essa rede neural, a gente teve que organizar uma base, né, de treinamento. Imagina que essa inteligência artificial ela aprende por exemplo, só que eu tenho que mostrar muitos exemplos para ela. Então, a gente montou uma base de mais de 20.000 imagens, contendo ali mais de 54.000 laranjas de tudo que é forma, aparência, tem valência, tem pera, tem Hamlin, tem laranja contra a luz, a favor da luz, em dia nublado, em dia de sol, as formas mais variadas com que uma laranja em campo pode parecer. E com essa base de dados que a gente construiu na Embrapa, a gente treinou essa rede neural capaz de fazer essa detecção aqui. Só que tem um problema, se você só detectar laranja com rede neural, somar tudo e contar. No vídeo, você está vendo as mesmas laranjas em vários quadros, né? Então, você vai acabar, se você simplesmente pegar a saída ali da rede neural e for somando laranja, você vai contar várias e várias vezes a mesma laranja, né? Que está sendo observada em quadros diferentes do vídeo. Então, o que a gente faz? A gente construiu um sistema de rastreamento que vai associando as laranjas entre quadros. Então, cada caixinha vermelha daquela, eu vou olhando para os vídeos, para as laranjas detectadas nas imagens seguintes e associando essas laranjas de modo que eu consiga rastrear cada laranjinha para não contar o mesmo fruto mais de uma vez, né? E o resultado, eu vou pedir para o pessoal do suporte colocar o vídeo número 3. Então, o resultado que a gente obtém é similar a esse aqui. Então, você tem ali cada laranja que está sendo rastreado ganha ali uma etiqueta numérica, tá? E a gente vai acompanhando esses frutos. Quando você vê ele no vídeo como um quadradinho branco, quer dizer que a laranja está escondidinha atrás dos galhos, atrás das folhas, mas o sistema sabe que ela está ali, né? Ela estima a posição dessa laranja em 3D e consegue relocalizar. Eu vou pedir agora o vídeo número 4, por favor. Então, um brinde, um efeito colateral desse processo é que a gente consegue localizar tridimensionalmente onde é que a laranja está na planta. E é com isso que a gente evita de contar várias vezes o mesmo fruto. Então, esse é um resultado muito interessante. A gente ainda está pensando em formas de explorar isso para outras aplicações. Mas um efeito colateral do processo de contagem é conseguir saber espacialmente onde é que a laranja está na planta.
Só que essa contagem de imagens das laranjas que estão visíveis não é suficiente. Por quê? A gente sabe que tem muito fruto que está ainda escondido ali na copa, escondido ali no dossel. Então, a gente colocou mais uma etapa de inteligência artificial, que é um regressor, né, que é um estimador, que ele vai receber o resultado da contagem das laranjas visíveis por imagem, só que ele vai acrescentar nisso algumas informações extras sobre aquela planta. Tá, as dimensões daquela planta, que o pessoal do PES tinha levantado, a idade da planta, né, idade de plantio, variedade, e essas informações vão alimentar esse regressor, que vai combinar essa informação com a informação de contagem e vai tentar aí estimar, né, o total de frutos observados ali naquela planta. E a gente conseguiu uns resultados muito interessantes, né, daqueles 1.500 vídeos, né, a gente teve alguns vídeos com problema, vídeo que estava contra a luz, vídeo que foi perdido, nos mais diversos problemas, mas a gente conseguiu ali trabalhar consistentemente ali num conjunto de 1.000 plantas, de 1.000 vídeos, e a gente conseguiu, quando o vídeo tinha uma boa qualidade, que permitisse uma boa taxa de detecção de frutos, a gente conseguiu chegar em coeficientes de determinação, né, com o valor da derriça de 0,85, o que deixou a gente bastante animado, né, que é um método relativamente rápido, né, a equipe do Fundecitrus, que é super rápida, consegue derriçar 2 plantas por dia, então é um processo muito trabalhoso, né, muitas equipes, e esse é um processo baseado em imagem, relativamente rápido, e que não é destrutivo, né? Então não preciso derriçar a planta. E justamente por não derriçar, ele pode ser aplicado em mais plantas, né? Porque como você não está tendo que fazer derriça, eliminar fruto ainda verde, você poderia complementar a metodologia do Fundecitrus, acrescentando mais plantas que você não derriçou, mas você conseguiu realizar ali uma contagem por imagens. Então, só chegando aqui nos finalmente, né, ainda não estourei meu tempo, né, é um tópico que está em desenvolvimento tanto na academia quanto na indústria, né, então tem tantos artigos e centros de pesquisa quanto startups estão desenvolvendo soluções desse tipo. O que a gente mais observa no exterior, por motivos óbvios, são cultura de maçã e cultura de uva, né? Tem muito trabalho. Citricultura não tem jeito, né? Citricultura tem que ser a gente, né? ou a gente ou o pessoal da Flórida, senão não tem mais quem vai trabalhar nisso. Tem até alguns artigos chineses. Os poucos artigos que eu encontrei para citrus são chineses. A gente viu que a qualidade do imaginamento é um ponto central. A gente usou o celular, smartphone, porque era o que era prático, né, para ser utilizado durante o PES, né, durante a estimativa de safra, né. Em alguns casos, a gente ainda conseguiu adquirir alguns estabilizadores de imagem e fazer o pessoal da derriça usar o estabilizador, mas não tinha estabilizador de imagens para todos os times, né. Mas o maior problema não era nem esse, o maior problema era, sobretudo, luz, né? A equipe chega para fazer a derriça, ela tem um cronograma, ela tem que realizar essa derriça naquela hora. Então, se o sol estiver atrás da planta e estiver detonando com o vídeo, né, a luz do sol batendo direto na lente, o vídeo ficando macaca, a equipe não tem muito o que fazer, ela tem que fazer o vídeo assim mesmo e iniciar o processo de derriça. Né? Isso fez a gente considerar algumas alternativas, como, por exemplo, imaginamento noturno. Né? A gente fez alguns testes preliminares, há 2 meses atrás, com imaginamento noturno, e realmente, com luz controlada, a gente consegue imagens muito boas. Né? Mas isso tem que ser pesado, porque a operação noturna não é fácil. Né? É bem difícil, vocês devem saber melhor do que eu, o quão difícil é andar num talhão à noite.
As redes neurais que a gente tem usado, né, são um estado da arte em detecção de frutos, né, mas não basta detectar, a gente precisa ter alguma forma de rastrear esses frutos, né, para não contar, muitas vezes. A contagem acurada de frutos é essencial que você consiga associar um fruto entre imagens para não ficar contando múltiplas vezes as mesmas laranjas, né? A gente acredita, e algumas startups em pomicultura, em viticultura tem já apontado para essa direção, a ideia de colocar esses sistemas embarcados em veículos, né? Então, a gente consegue vislumbrar um futuro que um maquinário, um implemento, ao mesmo tempo que está realizando ali a sua atividade de manejo, está também coletando vídeo, coletando material, permitindo que esse tipo de monitoramento por imagem seja realizado. Mas, para que tudo isso seja útil de fato e chegue para o produtor um dia, a gente precisa de validação com verdade de campo, né? O legal de trabalhar com com a pesquisa estimativa de safra é ter o Fundecitro junto, fazendo derriças muito acuradas, que dão para a gente uma verdade de campo muito acurada. E essa associação, não só para esse tipo de pesquisa, mas para a agricultura digital como um todo, contar com verdade de campo para a gente realmente conseguir treinar bons modelos de inteligência artificial que são acurados, é essencial, né? Então, ter esse monitoramento ocorrendo nas fazendas, por várias safras, levantando séries históricas de dados, que a gente consiga calibrar esses modelos de inteligência artificial para que eles se tornem realmente acurados, é uma coisa essencial, né? Então, quando a gente tiver um fornecedor de soluções de agricultura digital, não esqueça de perguntar para ele como ele validou as predições dele, como ele validou os dados dele, quanto tempo de campo, quanto tempo ele esteve em campo, calibrando os modelos dele. Eu estou aqui representando uma equipe muito grande, né, de pesquisadores, né, meus colegas ali da Embrapa Agricultura Digital, Sônia Ternes, que foi a coordenadora do projeto, Kleber, João Camargo, o Alessio, que está aqui também com a gente aqui na Semana da Citricultura, Luciano, eu, e do lado do Fundecitros, né, a gente teve aí muita ajuda do pessoal da estimativa de safra, né, vou agradecer aí as pessoas do Vinícius Trombin e do Fernando Delgado, né, mas agradecendo eles, quero agradecer a todo mundo que trabalhou na derriça e teve que filmar a planta antes de iniciar o trabalho de derriça. A gente agradece a eles por esse esforço que ajudou a gente a avançar aí na pesquisa. Bom, agradeço a todos, esse é o meu contato, thiago.santos@embrapa.br, e eu terminei em 22 minutos, então acho que a gente tem tempo para uma pergunta ou duas, não sei. Ok. Olá. Pessoal, então, primeiro eu gostaria de agradecer ao Dr. Thiago pela palestra e aqui Muito obrigado. um presente do Ciência e Agricultura em nome da organização. Maravilha. Bom, pessoal, Alô? Ah, sim. Então, nós temos tempo, então, para perguntas. Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo, do Citrus Conecta. Na apresentação, quando fala do regressor, qual que é o dado histórico que tem? Você colocou ali uma equação e eu queria saber sobre a estimativa daquela produção daquela planta. Qual é o dado histórico que você tem naquela equação? O Fundecitrus, no PES, eles fazem o sorteio, né, para as derriças, né? Então, você tem ali uma escolha aleatória de 1.500 a 2.000 plantas no cinturão citrícola. Então, aquela regressão foi feita como? Ela foi feita com os dados da derriça do Fundecitrus daquele ano. O projeto conseguiu pegar 2 anos do Programa de Estimação de Safra, 2021, 2022 e 2022, 2023, mas para cada ano foram indivíduos diferentes, né?
Então, a regressão é feita contra a derriça, né? É claro que esses dados são separados em treinamento e teste, né? Então, um conjunto de treinamento do modelo e um conjunto de avaliação do modelo, mas a gente tem os dados da derriça das plantas daquele ano. Considerando essa resposta, qual que é o maior desafio, então, em chegar ao número aproximado ideal? Nesse caso de inteligência artificial, qual é o maior desafio do projeto? Hoje, a gente precisa melhorar o imageamento. Há muita diversidade na hora de você adquirir os vídeos, né, de modelo de câmera, de luz do dia, do operador que ficou mais perto ou mais afastado da planta. A gente precisava uniformizar esses dados, por isso que a gente está considerando o imageamento noturno, ou então acoplar isso em veículo. Né? Então, você tem um veículo e fazer isso num veículo seguindo um protocolo bastante rígido que garanta ali a uniformidade dessas imagens. Só que fazer o legal de trabalhar junto com o PES é que eles têm o dado da derriça. Se a gente fizer com um veículo, a gente teria que fazer uma varredura de todas as linhas, e a gente precisaria de verdade de campo de produção dessas linhas. Então, imagina que você tem 2 talhões ali, 20, 30 linhas, você vai precisar dos dados daquelas 30 linhas. E é aí que começa a ficar difícil você encontrar produtores que consigam te fornecer de maneira organizada essa verdade de campo para você calibrar o modelo. Porque senão o meu modelo vai te dar, tem 4.502.000 laranjas, mas como é que você afere isso, né? Então, sem verdade de campo, a gente fica sem saber como o quão preciso está, o quão acurado está esse sistema. Isso precisaria ser feito em vários talhões, de vários lugares diferentes, com vários cultivares diferentes, para a gente conseguir chegar em modelos acurados. Respondi a tua pergunta? O satélite com a resolução mais incrível do mundo é 30 centímetros por pixel. Então, você não vê fruto. Né? Esse imageamento super próximo permite você ver fruto. Né? Permite você ver até florada. Né? Então, depende da gente criar essas bases, né? E conseguir formar essas bases de dados que são bastante trabalhosas, né? Até a anotação da base, a gente precisou criar ferramentas próprias para conseguir fazer a anotação desses dados na escala que a gente precisava. Só uma dúvida. Fruto maduro facilitaria? Eu sei que para estimativa de safra tem que ser fruto verde. Mas eu falo assim, do produtor que gostaria de ter uma aferição do seu pomar em relação ao equipamento. Fruto maduro, porque é por causa da cor amarela em relação à folha verde. Facilita bastante, embora o resultado da rede neural para fruto verde seja bastante espantoso, né? Quer dizer, fruto verde no meio da folha verde, sendo que a folha, dependendo da face dela, ela tem um verde mais claro, mais escuro. Então, é muito fácil, a gente que é humano, a gente às vezes confunde. Não, isso aqui é uma laranja. Não, é uma folha que está virada. E a rede consegue fazer um trabalho muito bom nisso. Mas, sim, fruto laranja, fruto amarelo, se destaca mais, é bem mais fácil o processo de detecção. Boa tarde. Primeiramente, parabéns pela palestra. Eu acho que é uma tecnologia muito válida para o setor citrícola. Eu tenho uma dúvida em relação à utilização de drone. Já foi utilizado drone para fazer esse tipo de imageamento, câmera multiespectral? Existe alguma coerência nisso que eu estou falando para esse tipo de trabalho? E a segunda pergunta, só aproveitando o fio meado, foge um pouco de estimativa, mas entra na questão de contabilização de fruto. Em relação à queda de fruto, há alguma perspectiva de trabalho nesse sentido de quantificar e qualificar a queda de fruto de um determinado
de uma determinada área? Há alguma perspectiva dessa tecnologia migrar para isso também? Ou não? Eu vou começar respondendo a última pergunta. Uma das coisas que infernizava o nosso trabalho durante o projeto é que a rede pegava o fruto caído também, né? E a gente não queria esse cara, mas ela pegava e pegava muito fácil. Ainda mais porque justamente costumava ser fruto ainda fruto amarelo, fruto alaranjado, então pegava. Então, sim, basicamente a mesma tecnologia poderia aponta a câmera para baixo e conta fruto caído. É até mais fácil. Acredito eu que seria até mais fácil, considerando tudo que ela achou de fruto no chão, quando a gente não queria isso. Então, quando a gente quiser achar fruto no chão, deveria funcionar super bem. Se a gente tiver resolução, se o sintoma for muito claro, visualmente muito claro, e a gente tiver resolução para ver esse sintoma, então se é uma mancha, se é um padrão visual, se é um padrão de cor, se isso for visível e a gente tiver resolução para ver, sim, daria para caracterizar. Agora, quando não é visível, o critério você pode assumir o seguinte: se uma pessoa não consegue, a rede neural dificilmente consegue, não tem informação visual ali para fazer. Com relação a drone na verdade foi a nossa primeira ideia, né? Então você tem ali 1.500 gigantes de 3, 4, 5 metros, como é que a gente imagina esses caras, né? Então, a gente até pensou os primeiros protótipos, a gente pensou em drone, uma armação, parecia um varal com um monte de câmera pendurada, tentando tirar foto ao mesmo tempo, até a gente chegar nessa parte mais simples, que foi fazer vídeo com o celular. Eu acho que voos de drone seria uma grande alternativa, só que é um voo diferente do que o pessoal está acostumado. Não seria um voo de construção de ortomosaico, seria um voo bem rasante, uma coisa bem mais próxima, um outro tipo de plano de voo, concentrado em pegar o dossel das plantas e fazer uma varredura da linha. Mas eu cheguei a fazer experimentos assim em pomicultura para maçã em Vacaria, né, no campo experimental da Embrapa, e a gente teve alguns resultados bem interessantes. Mas levando em consideração que maçã tem um dossel bem mais estreito, bem mais simplificado do que a laranja. Ok, pessoal, agradecemos. Tiago, obrigado. Obrigado.